Olá, pessoal. Boa noite. Sou Antônio Marcos, da Engelcom Engenharia Acústica. A gente está aqui hoje com vocês para poder transmitir a nossa live, onde nós vamos estar falando um pouquinho sobre as tendências e os desafios da área da acústica, né? Eu sou engenheiro e responsável pela empresa Engelcom Engenharia Acústica, uma empresa que faz parte do grupo Atenua Group, composta por SOS Ruídos, Atenuação, né? E nós somos os seus parceiros aqui em uma determinada área do Brasil, especificamente no Centro-Oeste. Nessa live de hoje, nós vamos estar falando um pouquinho, né, com vocês sobre a acústica, sobre as tendências e os desafios na área de acústica. Nós temos um convidado especial, que é o Fábio, um expert, né, também nessa área de acústica. Ele tem trabalhado muito nessa área de acústica, na área de laudos, na área de desempenhos, desenvolvimento, análises e estudos. E a gente vai estar conversando um pouquinho sobre temas com vocês, compartilhando um pouco do que nós temos vivido. Bom, deixa eu me apresentar, para quem não me conhece, eu sou o Antônio Marcos, sou engenheiro de telecomunicações, eletricista, né, que eu tenho ênfase em telecomunicações, também bastante experiência na área de telecomunicações. Hoje eu sou gestor e responsável pela Engelcom, né, que é uma empresa de engenharia e também voltada também para a área de desenvolvimento de soluções acústicas. A Engelcom é uma empresa com mais de 15 anos de mercado. Nós temos, só com o grupo Atenua Som, SOS Ruídos, nós temos aí aproximadamente mais de 10 anos que nós estamos trabalhando juntos nesse desafio de levar silêncio, paz e conforto acústico aos lares de quem nos tem procurado. E eu queria, para poder participar comigo, né, desse bate-papo, chamar o nosso convidado. Então, o Fábio, ele vai... Boa noite, Fábio. Oi, boa noite. Tá me ouvindo por aí? Perfeito, meu irmão. E aí? Pois é, Fábio. Ontem nós não conseguimos, mas graças a Deus, hoje estamos aqui, né, ao vivo. Que sufoco! Essa questão da tecnologia aí é assim mesmo, né, Antônio Marcos? A gente vai aprendendo, né? Nós somos experts, mas vamos aos poucos nos adequando, né, e aprendendo junto com todo mundo aqui, né? Sim. A vida é um eterno aprendizado, né? Então, uma boa noite aí, obrigado por convidar para fazer esse bate-papo aí descontraído numa área tão importante e que cresce de forma exponencial e que muitos estão literalmente queimando dinheiro, né, Antônio Marcos? A gente conversou um pouco sobre isso ontem, né? Então, são desafios e tendências de como a gente consegue de alguma forma, chegar a se antecipar, né, a uma problemática de acústica, seja relacionada à janela, seja relacionada à porta, seja relacionada a todos os elementos construtivos de uma forma geral, né? Então, esse é o nosso objetivo hoje, né? Conscientizar as pessoas e propagar um conhecimento técnico e científico, né? Porque a acústica é uma ciência como qualquer outra, né? Então, esse é o nosso papel, né? É orientar e disseminar um pouco desse conteúdo aí. Perfeito, Fábio. Fábio, bom, eu já falei um pouquinho, né, sobre a Engelcom, sobre a minha pessoa, e eu gostaria, né, que você também falasse um pouquinho sobre a sua experiência, sobre as suas qualificações profissionais, para que as pessoas que nos acompanham possam também conhecer um pouquinho mais sobre o Fábio Henrique Ribeiro e também sobre o que o Fábio, né, faz, como que é isso. Fala um pouquinho de você para a gente, Fábio. Legal. Eu conheci o Antônio Marcos por meio da SOS, Ruído, Atenuação, num curso, e a gente se identificou bastante, né? Participamos de alguns encontros, né? Participamos de algumas palestras, feiras, e hoje nós estamos aí nesse bate-papo descontraído. E foi assim que a nossa amizade começou, né? Profissional e amizade entre amigos mesmo. Meu nome é Fábio, né? Eu também sou engenheiro de formação, mas eu comecei a minha caminhada em meados de 1999 como técnico de segurança do trabalho. Então, eu sempre fui da área industrial. Inclusive, até comentei com o Antônio Marcos, hoje um pouco cansado, porque a gente foi fazer um levantamento numa indústria muito grande. Andei hoje da manhã até a tarde, quase literalmente sem parar.
Então, eu gosto da área industrial. E aí eu fiz o curso de técnico de segurança, fui estudando, né, trabalhei em algumas fábricas de grande porte, né, cervejaria, engarrafadora de gás. E aí fui me aperfeiçoando. Né? Fiz administração de empresas, o que hoje me ajuda nas questões estratégicas aqui da empresa também. E aí fui estudando, evoluindo. Fiz a administração, depois eu fui fazer engenharia de produção, fiz uma especialização em engenharia de segurança do trabalho, então eu sou engenheiro de segurança também, por formação. E depois eu fui para o interior de São Paulo, Antônio Marcos, Araraquara. Não sei se você já ouviu falar dessa cidade. Sim, conheço. Morada do Sol, fui fazer um mestrado em engenharia de produção. E depois eu retornei, foi onde eu comecei a me identificar muito com a questão da acústica, né? Ela acabou se tornando uma paixão. Porque hoje, na indústria, o grande problema da maioria esmagadora das empresas é ruído e calor. Você tem um barracão muito quente ou você tem uma área muito ruidosa. Então, são problemas recorrentes. Claro que existem outras problemáticas, mas, via de regra, é ruído e calor. E aí, do ruído ocupacional, eu comecei a me identificar com outras vertentes na área da acústica. Né? Aí onde eu fui fazer uma especialização a nível de pós-graduação em projetos de acústica. E agora retornei para a minha terceira graduação de engenharia mecânica. Então, daqui a um ano eu me formo como engenheiro mecânico e o meu objetivo é atuar também na área industrial. Mas hoje a gente também trabalha na área residencial, comercial, mas eu gosto muito da área industrial. E a acústica, ela me puxou. E foi aí que a gente começou toda essa história. Né? Nós temos uma empresa que ela nasceu em 2007, em Londrina. Nós somos de Londrina, Paraná, terra dos pés vermelhos. E aí hoje nós temos duas divisões bem claras aqui. Uma de engenharia de segurança e uma de engenharia. Ela está bem separada, apesar de andar em conjunto, né? Porque se eu faço uma avaliação de ruído ocupacional, esses níveis de pressão sonora, eles me apontam valores acima de 85 decibéis, eu tenho que intervir com ações de engenharia aplicada para poder reduzir esse nível de ruído. Se eu faço uma medição com base na 10151, que é uma outra normativa, é diferente da questão do ruído ocupacional, eu vou ter que intervir na fonte de alguma maneira para que os níveis fiquem conforme preconiza a norma. E foi assim que a gente está nessa caminhada, sempre aprendendo, sempre estudando, fazendo cursos, né? Eu sei que você também é uma pessoa extremamente dedicada a isso, mas a gente precisa evoluir, né, Antônio Marcos? A gente não pode parar de aprender, né? Ninguém domina todo o conteúdo técnico e científico, isso é impossível. Eu sempre costumo dizer o seguinte, sempre tem alguém que leu a parte do livro que você ou eu não li. O conhecimento, a gente tem que estar sempre em busca dele, né? Sempre procurando melhorar, né, Fábio? Com certeza. Então foi dessa forma que a gente se conheceu, né? E o nosso trabalho é disseminar. A gente tem um curso na internet sobre avaliação de ruído. Então, quanto mais pessoas, Antônio Marcos, tiverem conhecimento técnico e científico, melhor. Esse negócio de segurar conhecimento, isso não existe. Eu trabalhei muitos anos como professor de universidade, inclusive aqui, aqui em Londrina, eu trabalhei no início da Unopar EAD, do ensino à distância, que foi a pioneira no Brasil em ensino à distância. A transmissão era via satélite na época. Era uma mega parafernália eletrônica, estúdio, você não tem ideia. Hoje não, hoje isso disseminou. A gente está aqui num bate-papo online. Mas na época isso não existia. Então, isso está no DNA. Né? Eu tenho que passar esse conhecimento. Não é só uma questão única e exclusivamente financeira. É fazer com que o conhecimento chegue às pessoas, principalmente aos profissionais, para que faça a coisa certa, porque daí a gente tem um nivelamento por cima. A gente estava comentando ontem essa questão das janelas, né? Lembra? Você tem uma janela que pode ter uma qualidade inferior, mas que se diz acústica, e você tem uma janela efetivamente testada em laboratório de acústica de última geração, que vai atenuar aquele valor que está no laudo. Então, existe uma diferença muito grande nisso. Eu me identifico bastante com o seu trabalho e com essa forma, né, que você procura fazer de disseminar,
porque eu também, né, procuro fazer algo muito parecido aqui na região, Sim. né, nos lugares onde eu atuo, porque eu acho que a informação e a conscientização ela é muito importante para que as pessoas possam tomar decisões e também resolver alguns problemas que de repente elas nem saibam a origem, né? E o barulho, assim, eu estava vendo uma pesquisa, só para você ter uma ideia, assim, e as pessoas que estão nos acompanhando, é uma pesquisa da OMS, por exemplo, ela diz que uma entre 4 pessoas terá um problema de audição até 2050. Isso equivale a mais ou menos 2,5 bilhões de pessoas. Então, é muita gente. É E uma problemática que cresce de forma exponencial, né? se a gente pode fazer algo para contribuir, né, para ajudar, né, no conforto acústico e também evitar, né, porque o barulho também ele causa também vários transtornos emocionais, psicológicos, cardiovasculares, que as pessoas talvez nem saibam que esses problemas são causados por causa de um barulho que você vai ignorando, ignorando, até chega um momento que, né, não tem mais o que fazer. Então, eu acho importante, né, esse trabalho, é um trabalho meio que de formiguinha, porque a acústica, apesar de ser uma área assim, antiga, já tem bastante tempo, mas as pessoas ainda conhecem muito pouco. Então, a gente tem que, né, nós, né, tentamos fazer um pouco dessa divulgação através do nosso trabalho, né, não só vender, eu acho que vender também, nós somos vendedores também, mas assim, a informação ela precisa chegar, né, até as pessoas. Eu percebo que tem muita gente ainda que precisa conhecer um pouquinho desse nosso trabalho. Seu trabalho, eu acho assim, que ele deveria ser a origem, a questão dos diagnósticos, dos relatórios, das medições, porque com isso, quando as pessoas têm conscientização de que tem como medir o que está chegando, né, de pressão sonora até elas vão saber se aquilo é bom ou ruim para a saúde dela. E aí correr atrás de soluções. Então, eu acho assim, esse seu trabalho, ele é muito nobre, ele deveria ser divulgado em todo o país. Todo mundo deveria conhecer, né, e saber que tem como medir e, a partir daí, né, correr atrás das soluções, né, que aí são variadas. É muito bem pontuado. Essa questão da problemática da acústica já tinha uma célebre frase aí de Robert Koch, né, que lá do bacilo do Koch, né, que a gente vai ter que tratar os problemas de poluição sonora como se trata uma chaga, uma pandemia, né? E hoje, infelizmente, isso vem acontecendo, porque as pessoas estão se matando, uma espanca a outra, uma atira na outra, uma dá facada na outra. Por que isso aí? Por causa de problema de barulho, som alto. Então, as pessoas, é o que você falou mesmo. Isso mexe profundamente com o psicológico, né? Sono e um monte de outros problemas que a pessoa está sofrendo, mas ela nunca fez uma relação de nexo causal, né, do ruído com os problemas de saúde que ela está efetivamente tendo naquele dado momento. Né? E aí, Fábio, assim, é só a gente poder, né, deixar as pessoas que nos acompanham, né, ou que vão ver essa live depois, para elas poderem também entender, talvez a gente acaba, por ser técnico, engenheiro, a gente acaba falando talvez coisas que são muito simples, mas que não, talvez que complica um pouquinho quem não é da área. Porque essa live, ela vai ter mais audiência de pessoas em comum, né, os usuários, né, clientes, também profissionais da área, mas assim, com certeza vai ter mais pessoas que não são da área e que também estão incomodadas com barulho e procurando soluções. Quando você fala de dBs, pressão sonora, você pode dar uma contextualizada para as pessoas também ficarem mais familiarizadas com essas palavras aí, que eu acho que ajuda também para que a live, né, ela fica mais light. Quando a gente fala em decibel, né, ou pressão sonora, claro, tem toda uma questão física e matemática por trás disso, né? Não vamos entrar aqui no mérito da questão, mas seria, de uma forma resumida, uma intensidade. Então, qual que é o nível de ruído, o nível de pressão? Porque
Quando a gente fala, né, ou quando tem uma fonte ruidosa, seja uma balada, uma máquina, um equipamento, você tem uma propagação de ondas sonoras. Vamos pegar um exemplo prático. É a mesma coisa de você pegar uma pedra e jogar num lago. Você já fez isso, Antônio Marcos? Para te falar a verdade, é muito legal esse seu exemplo, porque eu tenho um vídeo que eu gravei no nosso canal onde exemplifica isso, né? Que depois, se as pessoas quiserem verificar, né, é só entrar no nosso canal do YouTube, que depois eu vou deixar aqui no final, assim como você também, né, vai poder deixar aqui seu contato para as pessoas nos localizarem. Então, e esse vídeo com certeza ele demonstra que as ondas sonoras a gente não enxerga isso. Hoje tem a câmera acústica, até, mas você não é que você enxerga o som, você enxerga um colorido ali em termos, né? Cores. Mas a propagação ela acontece semelhante a uma pedra sendo jogada em um lago quando tem aquela formação de ondas concêntricas. Então, uma máquina, um equipamento, uma balada, a nossa própria fala, né, que as cordas vocais elas vibram de um lado para o outro e faz com que essa vibração se propague em forma de ondas, é dessa forma que acontece. Claro que tem todo um mecanismo, né, interno, né, no ouvido médio, aí tem lá os ossículos, tem a cóclea, enfim, tem toda uma parte fisiológica, né, que também não vem ao caso, mas o importante é a gente entender que, por exemplo, vamos colocar não digo uma régua, mas uma fala, por exemplo, comum aí, num tom ideal, vai girar em torno de 60 decibéis, às vezes um pouquinho mais. Você pega uma turbina de avião, uma balada, pode gerar 90. Eu já medi com o sonômetro, que é esse equipamento aqui, ó, um analisador de frequência, 100 decibéis em uma balada. Cara, 100 decibéis é muita coisa. Você já parou para pensar? Só para as pessoas entenderem esses parâmetros, Fábio, você pode dizer quais são o nível, né, de ruído ideal para cada ambiente, né, o que seria a partir daquilo que começa a causar problema para as pessoas? Sim, nós temos aí uma série de normativas que tratam sobre essa questão, né? Se for no âmbito ocupacional, vamos pensar assim, eu sou um trabalhador que eu trabalho numa empresa, numa fábrica, e eu estou exposto a determinados níveis de ruído. Então, no âmbito ocupacional, a gente tem um limite, tá? Que seria 85 decibéis para uma jornada de 8 horas, o que é considerado muito. É muito ruído. Se a gente for para o âmbito de conforto, projeto, a gente já tem a NBR 10152. Se a gente for para o âmbito de ruído ambiental, tá? Então você chegou cansado do serviço, você terminou a sua live, está cansado, vai para casa descansar e aí tem uma balada do lado da sua casa. Aí a NBR 10151. Então depende do contexto que a gente está avaliando para poder aplicar a normativa. Você está entendendo? Então, assim, para efeito de conforto, é claro que o que está previsto na NBR 10151 não é uma linha tênue entre o conforto, né, e o incômodo. Isso é relativo, concorda comigo? Vamos pensar assim, ó. Eu tenho a norma aqui atrás. Ela traz as regiões, né? O zoneamento, a ocupação do solo, e conforme essa ocupação do solo, você tem um nível permitido. Para a área industrial, é 60 dB durante o dia, 70 decibéis durante o dia e 60 decibéis durante a noite. Então, se você tem uma residência, isso acontece muito em decorrência do crescimento desordenado das cidades, então coloca lá um loteamento próximo à área industrial. Então, o máximo que a indústria pode estar gerando, dia é 70 e noite 60. É claro que esse 60, ele não é um limite, uma linha divisória exata, tênue, que vai te garantir o conforto ou vai te garantir, né, a problemática do ruído. Não é isso. Mas é um consenso por meio de normativas da ISO, que são estudos científicos internacionais, ninguém reinventou a roda, ninguém cria essas questões do nada, mas aí depende do contexto que você está avaliando, entendeu? Assim, hoje
Fábio, eu tenho muita procura e também, assim, eu não diria reclamação, mas eu falo assim, tem alguns tipos de barulho que esses são os que a gente mais tem recebido, né, reclamações ou tentativa de soluções. Até eu vendo aqui no chat, aqui, ó, a galera está participando, até fico feliz, né, agradeço por todos aqueles que estão nos acompanhando aí, que não é pouca gente, tá? Acompanhando aqui também, Joelma, o Jacksonei, tem uma turma bacana aí, tem uma turma, parabéns aí por dedicar esse tempo aí, né, para poder estar participando desse bate-papo descontraído aí. Eu vejo aqui algumas pessoas comentando até sobre cachorro. Latido de cachorro é um problemão, né? A gente vê muito esse problema. O que você poderia dizer em relação a esse tipo de ruído, né? Você tem tido experiência em relação a isso, a medições, para que a gente possa também posicionar, né, as pessoas que nos acompanham? Olha, o latido de cachorro é uma problemática. Isso está previsto até em legislação. A gente trata isso pela 10.151, que é a norma, digamos assim, é a legislação Brasil. Não digo que é legislação, mas a gente tem a Constituição Federal, né, que é a nossa lei suprema, e aí tem um desdobramento chamado pirâmide de Kelsen. Essa hierarquia de leis, ela vem sendo desdobrada da Constituição Federal, passa pela Política Nacional do Meio Ambiente, passa pela Resolução CONAMA, até cair na 10.151. Então essa norma técnica, ela cria força de lei, sim. Ela fecha a tua indústria, ela fecha o teu estabelecimento, ela fecha a tua boate, ela embarga. É problema. Por quê? Porque ela é uma norma técnica, mas ela tem força de lei por causa desse desdobramento. Latido de cachorro é uma questão complicada, viu, Antônio? Porque, primeiro, a gente sempre vai pela política da boa vizinhança. Não conseguindo apaziguar os ânimos, você tem que ir por algum outro caminho. Então, vamos pensar a questão de latido de cachorro. Tem algumas soluções. Ou você faz uma medição com esse equipamento aqui, ó, que é um sonômetro, segue critérios normativos, não pode ser qualquer equipamento. E se atestar no laudo que está acima da 10.151, o vizinho o dono do cachorro tem que resolver de alguma forma. Ou você pode também trabalhar medidas paliativas, como eu estou vendo aí na questão do corte de uma janela, né? Que o ruído de cachorro é ruído aéreo, ele vem pelo ar. Aí, ó. Então, isso aqui é uma janela que a gente representa. Depois a gente comenta um pouquinho sobre os elementos construtivos aqui do material, pode até explicar isso. Então, você pode também adotar essa outra sistemática de controle. Como é um ruído aéreo, ele vem por onde? Ou ele vem pela porta, ou ele vem pela janela, né? Às vezes é um quarto que está sendo afetado. Então, isso cabe uma análise. Então, assim, é complicado, né? Viver em comunidade está ficando cada vez mais difícil. Eu costumo dizer, o barulho, você tem 3 formas de você atuar sobre o barulho. A primeira, na fonte. Se você tiver controle ou, né, acesso à fonte e conseguir amenizar, é uma solução. É uma solução, né? Com certeza. Segundo, o meio. Trajetória. Se entre a fonte, o destino, você conseguir colocar alguma barreira entre elas, é feito. Terceiro, já é no destino. Em uma dessas formas, desses locais aí, desses pontos, você tem que tentar, né, achar como amenizar o que está te incomodando. Tudo isso que você comentou é fundamental, mas cabe uma análise. Concorda comigo, né, Antônio Marcos? Não é algo assim que a gente pode já chegar, vai funcionar dessa maneira, vai resolver teu problema. Isso. Não. Ele é muito complexo, né? Tem muito... É muito complexo. Aqui, complexo. Fábio, na nossa programação, né, para essa live de hoje, assim, como esse tema ele é um tema muito amplo, sim, eu até imagino que, dependendo, né, se as pessoas que estiverem nos acompanhando gostarem, né, e solicitarem, né, que tiverem interesse, a gente conseguir também ter uma agenda, a disponibilidade. Eu gostaria também, depois de dar continuidade em alguns temas, né, em outros temas, porque eu acho que nós não vamos conseguir falar tudo nessa live, de todos os assuntos e os temas relacionados à acústica. Mas como a gente tinha planejado um roteiro aqui, eu gostaria, né, que você falasse um pouquinho sobre legislação. É algo que você já é expert, você domina e você está sempre lendo e trabalhando em cima da legislação. O que você pode nos dizer em relação à legislação? Domino
não, eu sou esforçado. Estou sempre estudando. É um esforço pessoal. A gente está em constante aprendizado, né? Isso tem que ficar bastante claro. Mas, assim, a legislação ela é bem extensa, não tenha dúvida. Para cada tipo de problema, você tem uma norma técnica específica, uma lei específica, né? Aquilo que eu comentei anteriormente. Projeto, você vai na 10.152. Medição de conforto, está perturbando o vizinho, problema de cachorro, como o colega comentou aqui, som automotivo, aí você vai na 10.151. Problema de desempenho acústico dos elementos construtivos, você vai na 15.575. A construtora, eu comprei um sobrado a partir de 2013, que isso fique claro, a linha de corte, né? Isso é importante. Registro de projeto na prefeitura, né? Então, comprei um sobrado e não tem nada de conforto acústico, não tem laudo de desempenho, não tem nada. A incorporadora, o arquiteto, o engenheiro, quem é que construiu aquele negócio pode ser responsabilizado. Aí por isso que tem esse equipamento aqui, ó, que vocês estão vendo no fundo, que é o dodecaedro, tem a máquina de impacto, que é chamada de type machine, que você faz os ensaios em apartamentos, simulando aquele salto alto, é tudo normatizado, tamanho de peso, altura de queda, tudo assim, é científico. Então, você tem um emaranhado de normas técnicas que trabalham sobre essa questão, né? Aí depende de como você vai aplicar. Só pegando um gancho, né, na questão das edificações, é interessante que você falou, porque isso tem uma data de corte, né? Uma data de corte. Isso bem claro. E às vezes, Fábio, assim, as pessoas nos procuram com a solução acústica, que de repente a solução ela é mais complexa do que simplesmente instalar uma janela, uma porta, porque de repente a estrutura a qual foi constituída a casa, o apartamento, o sobrado, ela não eu tenho casa geminada, olha, casa geminada é um problema. Então, e aí, assim, se a estrutura em si, ela não tem um isolamento mínimo acústico, somente uma janela, uma porta, talvez não seria o suficiente para que a pessoa possa ter aquele conforto que ela tanto busca, né? É importante isso, né? Muito, muito bem colocado, você trabalha bastante com essa parte de construção, né? Digamos aí, quase que um mestre de obras. Com certeza. Então, você sabe que isso é complicado. Depois que você construiu, para você mexer, aí é complicado. Mas é importante que as pessoas tenham conhecimento, que existe uma norma técnica, que ela está linkada direto com o Código de Defesa do Consumidor, que é lei. Então, se a construtora, o construtor, o incorporador, o arquiteto, quem construiu lá o sobrado, a casa geminada, não fizer os ensaios, não entregar um desempenho acústico conforme preconiza a NBR 15.575, pode ser acionado judicialmente. Isso dá problema, é confusão, Antônio Marcos. Confusão. Eu imagino. É um tema bastante complexo aí, né? E que deve ser analisado caso a caso também, caso né? Para não generalizar. É isso, né? Que você falou. Não adianta eu ter vamos pegar aqui uma parede que ela apresenta um isolamento ruim. Não vamos nem colocar ruim, vamos colocar assim, inadequado, porque ele não consegue atenuar o suficiente, né? E colocar uma janela, né, ou acústica, ou uma porta acústica, que não vai resolver o problema. Você faz medição também de fachada, não faz? De pressão sonora na fachada. Na fachada. Isso é um item legal, porque está relacionado diretamente com a janela que vai naquela fachada. Isso. Né? Porque às vezes assim, as pessoas, quando elas têm o problema de barulho na janela ou na fachada, o primeiro lugar que elas sentem é na janela. Porque a maioria das janelas, né, não foram projetadas com essa configuração acústica, simplesmente arquitetônica, né, e design, né, para passar claridade, mas não com a finalidade acústica. E, de repente, no cálculo de desempenho acústico daquela fachada, a janela acaba sendo o ponto mais vulnerável, né? Exatamente, muito bem colocado, é isso mesmo. Porque
Na prática, quais são os elementos construtivos mais frágeis? São as esquadrias, né? É porta e janela. É porta onde vai ter fresta, é janela que não tem um caixilho adequado, não tem uma análise adequada de espessura de vidro, não tem nenhuma análise técnica por trás disso. O que acontece? Você tem uma parede, um sistema construtivo que atenua, mas daí quando você instala a esquadria, a janela, ela joga todo o desempenho global do elemento construtivo. E quando você faz a análise, a medição, você consegue enxergar isso perfeitamente, concorda? Sim, é basicamente um diagnóstico, né? É um diagnóstico que é feito. Você faz uma avaliação, né? A norma ela estabelece a 2 metros da fachada e você corrige isso também com relação ao tempo de reverberação. São alguns ensaios, porque isso vai definir se o projeto ele casou com a execução, entendeu? É a mesma coisa. Você projetou algo. Claro que a gente sabe que entre teoria e prática você pode ter uma perda de 2, 3, às vezes até 4 decibel, mas precisa estar dentro dessa margem. Então, a medição ela é justamente para confirmar aquilo que foi projetado, entendeu? Então, entendi. Que funciona. Perfeito. Eu acredito, Fábio, que assim, esse seu esclarecimento sobre o relatório vai te gerar bastante procura, né? A partir do momento que as pessoas vão começando a entender, né? Sim. E vendo a necessidade também de laudar, né? Seja a empresa, seja a fachada, seja a indústria, né? Porque é algo que isso aí é uma crescente, né? O barulho, ele não, a tendência é só aumentar. Eu não sei se você percebeu, mas assim, após a pandemia, parece que as coisas, o barulho ele tomou uma proporção bem maior, né, do que antes. Eu não sei se você conseguiu, ou se você enxerga dessa forma também, né? O que você pode nos dizer? Teve inclusive, vários estudos, né, que foram realizados durante a pandemia, né? E também uma questão que contribuiu para isso é o fato das pessoas ficarem em casa, né? O famoso home office, né? Então ela começou a ouvir o cachorro do vizinho, ela começou a ouvir a criança que não ouvia, começou a ouvir o arrastar de móveis do andar de cima, e isso foi gerando uma inquietação na pessoa que até então ela saía para trabalhar, né? E não estava ligado a essas questões do ruído, né? Dentro do seu próprio apartamento ou casa, enfim, né? Então, cresceu demais, né? Essa questão pós-pandemia. Mas é importante saber que a gente tem regras que precisam ser cumpridas, né? Que foi a questão da legislação. Realmente são várias normas técnicas. Por exemplo, você tem norma técnica para ruído de elevador em edificação, que daí já é um ruído estrutural, porque a gente sabe disso, né, que o ruído ele se propaga em outros meios, inclusive no sólido, no cimento, na alvenaria, se propaga na água, só não se propaga no vácuo. Então, aquilo que está acontecendo no andar de cima é um ruído estrutural, né? Ele vem vibrando, vibrando, vibrando e chega até onde você está ali no andar de cima. Então, é um fenômeno bem, assim, complexo, né? Você não enxerga nada, mas está acontecendo, né? E é interessante isso que você falou do ruído estrutural. Eu vou pegando o gancho aqui em algumas coisas que você vai falando, porque são coisas que a gente também tem vivido e presenciado, né? O barulho estrutural já é algo pouco mais complexo do que o barulho sonoro. Ou, vamos lá, ruído sonoro. Por quê? É mais complicado você mexer em uma estrutura. Igual você dizer, barulho por elevador. Eu já tive algumas situações, né, onde as pessoas queriam colocar uma janela para poder reduzir o barulho que vinha do elevador. Olha e assim, em alguns casos, a casa de máquina, normalmente, nos prédios, fica em cima. Lá no né? alto. E em algumas situações, os apartamentos mais próximos, né, eles acabam, dependendo da situação, sentindo, né, ou percebendo esse barulho. Aí você tem que... O grande sacada é você diferenciar e tentar entender qual o tipo de barulho para tentar orientar qual a melhor solução. Porque, assim,
Eu acredito que você deve fazer a mesma coisa, mas assim, sempre quando eu atendo aqui os nossos clientes, a primeira coisa é tentar diagnosticar onde está o problema. Não é vender, é primeiro diagnosticar. Muitas vezes, né, às vezes uma dica, uma orientação já é o suficiente para poder solucionar aquele problema. Com certeza, né? Com certeza. Isso que você falou eu recebo de forma constante. Eu me lembro até de um caso de uma casa geminada que foi feito, a gente fala, foi conectado, né? Então o construtor não pensou no projeto e aí ficou uma casa conectada à outra. Então todo o ruído estrutural ele passava de uma casa para outra, né? Daí a pessoa, eu vou colocar uma parede, eu vou colocar um forro, não vai resolver. Então, infelizmente, aquela casa dos sonhos virou a casa do pesadelo. Eu queria compartilhar com você aqui, né, até o chat, o Ayrton Ferreira. Ele está comentando aqui, ó, no meu caso, o cachorro é o menor problema. E o mais recente, o pior, é o som automotivo das festas dos vizinhos de frente, dos fundos e dos lados. Parece exagero, mas são literalmente todos. O que é que você me diz, meu amigo? Para o nosso amigo Ayrton Ferreira, é uma situação complexa, né? Complexa porque a gente sabe que isso, se você fizer uma rápida pesquisa aí na internet, já teve problemas gravíssimos, inclusive até problemas envolvendo morte nessa questão de som alto. Mas a orientação é sempre tentar a política da boa vizinhança. Caso contrário, realmente chegue a um extremo, tem que procurar os meios, né? Fazer uma medição, né? Ingressar com ação contra, né? E aí é uma dor de cabeça mesmo. Tem que contratar advogado, né? Vai ter que mexer com o processo, vai ter que abrir boletim de ocorrência na delegacia, porque é a única forma. Não adianta chegar lá e ficar xingando, brigando, porque isso vai piorar a situação, né? Então a gente sempre tenta. A política da boa vizinhança não deu certo, tem que ir por meios legais. Eu me lembro de um caso emblemático que eu participei de uma academia, Antônio Marcos, que eu sempre cito isso, que me comoveu profundamente, perturbação do sossego. Então tinha uma academia ao lado de uma residência. E essa academia, ela, em dados momentos, tinha aquela aula de zumba, sabe? Aquela dança, né? Um pancadão, né? E aí a pessoa, a moradora, uma senhora muito simpática, por sinal, sempre tentou dialogar com a academia e não obteve êxito. E aí eu fui contratado para fazer as medições nessa residência. Então a norma, a 10151, que é a norma que eu citei anteriormente, né? Ela traz uma série de questões metodológicas e de instrumentação. Eu fiz as medições na calçada da moradora, né, que é o que a norma preconiza, e também fiz no quarto, que também tem uma metodologia para a área interna. Quando eu entrei na casa, eu vi uma pessoa com a perna amputada, sentada na sala. Meu Deus. Fiz as medições lá e depois eu perguntei, daí, quem que é? Ela falou, minha irmã sofreu um acidente de trânsito, né? E teve que amputar a perna e tá com esse caos da academia, né? Aí eu fiz o relatório, o laudo, entreguei, os valores realmente estavam acima do limite, eu orientei. Ela já tinha um advogado mexendo, eu falei, agora você vai pegar esse laudo, você vai entregar na mão do seu advogado, vai abrir um boletim de ocorrência, vai ingressar com uma ação no Ministério Público que você vai ter pai. Então, olha que dimensão que chegou isso. Muito tempo passou até chegar Você imagina o desgaste físico, emocional, psicológico e por aí vai, né? Como que você consegue mensurar isso? É complicado, né? Complicado. Assim, o que eu tenho visto, Fábio? Eu tenho acompanhado e visto, né, e recebido e também, assim, tentando, né, solucionar ou dar algum tipo de solução para vários casos que eu poderia listar aqui, mas assim, tem alguns que acabam que eles mexem, né, com a gente no sentido de tentar acelerar, de dar uma solução o mais breve possível perante a situação que a gente, né, acaba vendo, né, a pessoa passando, né? Quando se trata em relação à saúde, isso aí, assim, não dá para esperar, porque, assim, eu já tive
casos assim de pessoas estarem tomando doses excessivas de medicamento, é claro que tudo isso sob a orientação de um profissional da saúde, devido ao excesso de barulho. É impressionante. E muitas vezes, assim, e nesses casos, assim, o que eu percebo? Assim, os casos mais complicados é quando são problemas relacionados com o barulho de vizinho, porque a pessoa nem sempre ela quer se indispor com o vizinho, mas ela também precisa de paz. Teve um caso, eu vou até exemplificar para você aqui, que me chamou muita atenção. Assim, o cliente ele morava em uma casa. Devido ao excesso de barulho, né, causado pelo vizinho, ele vendeu a casa, um local de residência, né, de casas, e foi morar em um ambiente de apartamento, imaginando que ali não iria ter esse tipo de problema. Quando ele recebeu, ele acabou, né, tendo que vender a casa, mudou, comprou o apartamento, todo esse transtorno, e acabou percebendo que ele estava com o mesmo problema, só que agora em cima, porque o vizinho de cima. Qual foi a primeira orientação que eu dei para ele e a mais barata? Claro que assim, tentando deixar a situação um pouco mais leve. Eu brinquei com ele assim, eu falei, ó, a forma mais simples de resolver. É claro que eu não estou aqui incentivando ninguém a beber, mas assim, como as pessoas hoje tomam uma cervejinha para distrair algum drink, né? Eu falei, ó, pega uma cervejinha, compre uma borrachinha na loja, né, de materiais aí do lar, bate na porta do seu vizinho e chama ele para tomar um drink e dá de presente as borrachinhas para ele colocar nos pés da cadeira, porque o vizinho ficava arrastando a cadeira e ele, já ia ter tido problema, né, na residência antiga, ele carregou esse problema e ficou muito sensível. Nossa. E isso acaba disparando no psicológico, qualquer barulho, ele faz ele lembrar a situação anterior, então isso causa um problema emocional. E ele estava vivendo, né, com essa situação, né? Então, olha, você vê o ponto que chega, problemas causados por barulho. Realmente, a gente tratou em alguns aspectos importantes da legislação, medições, né? E essa própria conscientização, né, da população de uma forma geral, que impacta diretamente na saúde. É um problema de saúde pública, né? E sabe o que me veio à cabeça agora? Isso já vem sendo, quando a gente fala na questão de saúde pública, isso já vem sendo debatido em algumas regiões, algumas cidades, e Maringá, que é uma cidade aqui perto de Londrina, já levantou essa lebre do mapeamento acústico de cidades. Né? Então, São Paulo já tem um projeto nesse sentido. Por quê? Para você desenvolver um estudo e mapear as áreas da cidade para poder trabalhar uma forma adequada de zoneamento, de ordenamento, de poluição sonora. Então, é uma ferramenta estratégica muito forte para você fazer tentar, pelo menos, exercer um controle na questão da poluição sonora. Então, você vê que é uma temática que até então estava escondida, ninguém falava sobre essa questão e agora já vem sendo debatida, né, entre vereadores, prefeituras. Então, você vê que é um problema que vem crescendo, né, Antônio Marcos? Para uma cidade ou algumas regiões já começarem a ter um debate nesse sentido, você vê que é uma problemática muito séria, né? A conscientização das pessoas, eu acho que é muito importante, sabe, Fábio? Uhum. Porque, assim, tem casos, talvez, não tem como, mas o que eu percebo? Que a maioria dos casos é possível resolver simplesmente, né, com conscientização e educação, né? Sim. Eu acho que isso simplificaria, ajudaria muito a resolver muitos problemas causados assim, pelo excesso de barulho, sabe? Mas, assim, eu acredito, você falando aí, né, sobre mapeamento de localidades nas regiões, eu acredito que isso vai ser um fator, não muito longe ainda, de tomada de decisão de pessoas quanto ao local de morar, entendeu? Exatamente, com certeza. Aquele local onde oferecer maior silêncio, maior conforto acústico, né, paz para as pessoas, daquele condomínio residencial, eu acho que ele vai acabar sendo diferenciado, né, e agregando valor aí por esse algo a mais, sabe? Com certeza. Isso já é uma estratégia que os construtores estão se atentando, né, percebendo, porque
os prejuízos são muito grandes, né? Já está rolando vários processos aí, eu tenho acompanhado aí questões bem complicadas, e a galera está também literalmente torrando dinheiro, né? É literalmente jogando dinheiro fora. Eu me lembro de um caso agora, de uma medição que eu fui fazer numa igreja. Problema de igreja é problema recorrente, é muito comum, várias igrejas a nível de Brasil, independente da questão religiosa, a gente está falando da estrutura organizacional, problema de acústica. Ou é questão de isolamento, ou é a questão do condicionamento, mas o problema é generalizado. E aí eu fui numa igreja, Antônio Marcos. Quando eu cheguei na igreja, eu olhei no vidro da igreja, tinha uma lã de rocha pregada no vidro da igreja. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei, gente, o que é isso? E aí eles fizeram toda uma modificação estrutural, colocaram forro, colocaram essa lã de rocha no vidro, pregado mesmo, ficou uma coisa horrível. Fizeram várias modificações, ou seja, gastaram uma grana violenta, mais de 40 mil reais. Você pensa uma igreja pequena e não resolveu o problema da coisa. Olha só. Um outro caso, o Antônio Marcos, ele representa a Tenoasson aí na região de Brasília, né? Que nós estamos na região de Londrina, né? Foi uma visita que eu fui num cliente, uma janela de área considerável, de frente para uma rodovia extremamente movimentada. Um apartamento bonito, um por andar, uma construção antiga. Alto padrão. Alto padrão. E aí o quarto do casal estava com esse problema. Num primeiro momento, não tem elevador, não é estrutural, né? Não tem vizinho de cima, tal, é ruído aéreo. Uma janela provavelmente poderia resolver o problema do ruído. A gente faz alguns diagnósticos. Aí o camarada foi lá e contratou um vidraceiro que vendeu para ele uma janela acústica. Aí ele fechou, né, de sobreposição, assim como essa aqui vai por cima, sobrepõe, colocou a janela. Eu estive lá nessa residência, muito parecida esteticamente, né? Parecida, só que não resolveu absolutamente nada. O que aconteceu? O cara queimou dinheiro por falta de conhecimento. Porque você sabe muito bem que todas essas câmeras aqui, ó, da janela SOS Ruído, elas são milimetricamente projetadas. Isso aqui faz com que o som vai perdendo energia física. Os vidros, talvez não dá para ver aí, mas ele tem espessura diferente, que é para evitar o efeito de ressonância. Isso aqui tem massa. É pesado, não é, Antônio? Pega aí a sua esquadria. Esse alumínio, ele é 700 gramas mais pesado do que o alumínio convencional, né? Porque é um alumínio patenteado, que é específico da fábrica da Tenoasson SOS Ruído. Segundo a lei da massa, quanto mais massa tem o alumínio, melhor o seu desempenho acústico, além das câmeras milimetricamente desenhadas. Exatamente. Né? E o que acontece? O que a gente percebe é que muitas vezes as pessoas, por desconhecimento, né, acabam comprando produtos, né, parecidos, mas não, né, com a mesma eficiência acústica. Eles são talvez o pessoal preenche, porque o que acontece? Como solução, algumas, né, as pessoas acabam preenchendo o alumínio convencional com lã de rocha, já pegamos até jornal, para tentar chegar à massa do alumínio que nós temos, para melhorar o desempenho acústico. Só que o que acontece? Quando você tenta preencher essas lacunas do alumínio convencional, você não vai conseguir preencher elas 100%. Então vai ficar poros, lacunas entre esse espaço. Correto, Fábio? Exatamente. Então, lacuna? Uma questão que eu sempre falo, é difícil você burlar as leis da física, né? Sim. Então, o que vai isolar? Nesse caso, se o morador tivesse tido uma orientação técnica, olha, você tem um problema de ruído aéreo, você precisa de uma janela de peso, de densidade, de massa. É isso que vai promover o isolamento. Não é ir lá numa loja da internet, em algum lugar lá de venda, e olhar lá que é acústica e vai resolver o teu problema. Isso aqui é testado em laboratório de última geração. Tá?
Então, é esse teste com esses equipamentos aqui, ó. Você vai com o sonômetro de um lado, coloca no pórtico, né? Lembra, a gente participou de tudo isso. Coloca a janela, vai com o dodecaedro do outro lado e verifica a diferença. Isso é testado em laboratório. Então, as pessoas têm que se conscientizar que não é uma coisa que está escrito lá na internet, que é acústica, que vai resolver o problema. O cara jogou dinheiro fora, Antônio Marcos. Isso corta o coração, queimou dinheiro, literalmente, porque está lá o elefante branco e não resolveu absolutamente nada. Triste, né? Quando a gente se depara com essas situações, né, Fábio? Porque, mais uma vez, eu reforço, né, que isso é a importância de nós estarmos conscientizando, né, passando um pouquinho de conhecimento para as pessoas, né, para que elas possam tomar a decisão de uma forma mais segura. O que eu sempre falo, assim, Fábio, não é errado você comprar um produto similar por ele ser mais barato, desde que você saiba que ele não vai trazer o mesmo benefício que um produto de qualidade. Exatamente. Não tem nada errado disso, né? Mas é importante que o cliente, né, que as pessoas saibam o que elas estão comprando. Porque quando a pessoa vai na internet, né, ou numa loja que vende vidros, sei lá, específico de vidros, que não é especialista em acústica, para poder buscar uma solução acústica, que ele saiba até onde ele vai conseguir chegar com aquela solução. E se isso for o suficiente para o que ele busca, né, que é o conforto, o silêncio, tranquilo. O que acontece é que muitas das vezes a pessoa gasta, igual você acabou de conversar e de relatar, e ela não atinge o resultado, né, ou o desempenho que ele esperava, né? Aí é ruim, né? Não é legal. Ruim, é péssimo, porque você queimou dinheiro. E eu tenho uma lista aqui. Eu fiz uma listinha aqui dos problemas que eu tenho encontrado. Então, essa questão da igreja, da janela fabricada, né, lá com vidraceiro e vendida como acústica. Me deparei recentemente também com um problema de compressor de câmara fria. Gente, isso aí, primeira coisa, quando a gente envolve máquina industrial, compressor, máquina de fluxo, gerador, a primeira coisa que você tem que saber é o comportamento físico do ruído. É ruído de baixa frequência, é ruído de alta frequência. É a primeira coisa. As pessoas, elas querem soluções da cabeça. Aí me contrataram um instalador de drywall, nada contra. E fecharam tudo esse compressor. Tem que ter tomada de ar, gente. Não resolveu. Queimou dinheiro. E queimou o compressor ou não? Porque acabou que... por pouco. Então jogou dinheiro fora. Outro problema comum que a gente vê, questão de drywall, o pessoal não instala as famosas bandas acústicas, fica fresta, ficou fresta, vazou som de um lado para o outro. Esses dias me deparei com uma sala de treinamento maravilhosa, comentei com você, tudo você que constrói bastante, imagina construir uma sala de treinamento maravilhosa e ser péssima na questão da acústica, seja pela parte do isolamento, que está próximo dentro da fábrica, próximo a máquinas ruidosas, e pela questão do condicionamento. Né? Porque se você pega esse quadro aqui, ó, tá vendo esse quadro aqui, Antônio? Ele é um quadro acústico. Né? Isso aqui ele tem um poder de absorção sonora. Então não adianta eu tentar isolar com um quadro desse aqui. Isso aqui ele vai controlar a reverberação. Inclusive eu estou ajustando aqui, a gente mudou há pouco tempo do escritório, eu vou fazer em todo o escritório, né, também colocar umas nuvens, né, uns baffles. Estou ajustando ainda, a gente mudou há pouco tempo, então eu tenho que me organizar nisso ainda. Mas então falta informação. Aí queimou dinheiro na sala de treinamento, queimou dinheiro no drywall, queimou dinheiro na máquina, gente, queimar dinheiro para todo lado. Se está sobrando, deposita um pouquinho para gente. Uma coisa que eu gostaria de aproveitar o gancho que você falou aí, que é importante, essa questão aí das bandas acústicas, também do quadro, a reverberação, né? Sim. Reverberação também é uma palavra que vale a pena você explicar um pouquinho para que as pessoas também não fiquem com dúvida. Mas, assim, em relação à acústica também, é importante informar para as pessoas que existe isolação
o isolamento acústico e tratamento acústico. Uma coisa é você evitar que o barulho ele passe de um lugar para o outro, né? Isso nós podemos chamar de isolamento acústico. E o tratamento acústico é você tratar aquele ambiente ou onde está passando barulho e o barulho está reverberando ou então está gerando um barulho ali dentro que ele se reverbera ao ponto de você não conseguir ouvir ou se comunicar dentro desse ambiente. Né? Você pode explicar um pouquinho Isso mais mesmo. sobre isso? O pessoal confunde na prática com o famoso eco, né? Tem uma singela diferença entre o eco e a reverberação. Mas a reverberação é o tempo que o som permanece no ambiente. Isso é muito comum, essa problemática é muito comum em igrejas, restaurantes, auditórios, né? Escritórios também, de uma forma geral. Então, a gente controla esse tempo de reverberação com esses materiais aqui, ó. São os materiais fonoabsorventes, né? Ou materiais de absorção sonora. Então, você tem uma infinidade, né, Antônio Marcos? Tem nuvem, tem baffle, tem... Nossa, tem muita coisa. É uma infinidade muito grande. Mas você tem que entender o comportamento do som. Tem duas formas de você exercer um controle sobre o tempo de reverberação. Ou você simula, né? Tem softwares, até mesmo planilhas do Excel, você consegue fazer essa simulação, ou você mede. Tá? Então, com esse dodecaedro aqui, você faz uma excitação na sala. O que é excitar a sala? Você liga, é um equipamento que gera um ruído muito alto, né? Dependendo do tamanho do espaço, se você não tiver com um protetor auricular, pode causar rompimento do tímpano. Né? Então, você faz a excitação da sala, ou seja, em termos, você enche a sala de som e depois você mede por meio do decaimento. Aí você desliga a fonte e aí vai ocorrendo um decaimento, né, sonoro. Nesse decaimento, você pode, através desse equipamento aqui, em um plugin específico de construção, você mede o tempo de reverberação. Então, você pode medir ou você pode simular. E para vários locais você tem um tempo considerado ideal. Né? Tipo, para uma igreja católica eu tenho um tempo, para uma igreja protestante, para um bar, para um restaurante, para um estúdio, para um... Então você tem um tempo ideal que foi estudado na literatura científica. Né? Então isso é muito bem colocado o que você falou, o conceito. Né? As pessoas confundem. Né? Acho que quando o pessoal chega aí para primeiro contato contigo, né? Uma janela vai resolver todo o problema. Normalmente, assim, o que eu procuro? A primeira pergunta que eu faço, eu acho assim, tem a ver com o que você falou aí. Cada caso é um caso. Então, a primeira coisa que eu pergunto para o cliente ou para as pessoas, qual o tipo de barulho que está te incomodando? Porque, assim, é muito comum você ter um cônjuge no mesmo ambiente e um dormir sem se incomodar com nada e o outro ficar muito incomodado, né, irritado, e ele acha que o problema é com ele. Mas é porque a percepção de barulho, ela é pessoal, né? É relativo. Muitas vezes, o que acontece assim, ó, eu costumo dizer muito assim, ó, vamos por teste, porque às vezes você coloca uma janela acústica numa suíte só no quarto e o banheiro, as pessoas não estavam escutando, depois que você coloca a janela, opa, o barulho agora está vindo de lá. Né? Então é muito como isso, porque o barulho se sobrepõe. Né? Então, assim como a percepção de cada um, né, é diferente. Né? O que você pode nos falar sobre isso? Você me falou da questão do banheiro, me veio uma norma na cabeça, né? Existem normativas para você tratar o ruído hidrossanitário, tá? Então, também em projeto você pode fazer revestimento, né? Dessas tubulações, justamente para quando der a descarga, ou até mesmo a água, quando você abre o chuveiro, ela vai bater no piso. Tudo isso tem norma de ruído, você entende? Então, olha a dimensão que a gente chega. Mas isso que você falou é um fato, né? Primeiro você tem que fazer um diagnóstico, porque, né, às vezes é isso, você tem uma janela do banheiro que está ligado diretamente, né, ao quarto, aí você coloca uma janela acústica ali no quarto, mas a janela do banheiro ficou desprovida, né?
E, infelizmente, também... a gente tem essa problemática das esquadrias, né, como foi tratado no início aí, né, até por uma questão de redução de custo, né, porque se você tem peso, densidade, você tem massa, você tem mais produto, você tem mais investimento. É tecnologia, é laboratório, então tudo tem um custo que vai impactar no conforto final do usuário, né? E muitas vezes isso não é levado em consideração, infelizmente. E aí, Fábio, por que eu também acho importante fazer essas perguntas para o cliente, né? As janelas que nós fabricamos, que são desenvolvidas pela SOS Atenuação, elas não são padrão, tipo assim, igual você compra compra na internet, essa aqui vai servir para todos os casos. Não é assim. A gente procura saber o tipo de barulho para poder enquadrar na faixa de frequência, vai estar aquele barulho que o cliente nos relaciona. E aí, com essa faixa de frequência, é desenvolvido uma configuração, né, de janela específica para aquele tipo de barulho, para aquele tipo de ruído. Porque a gente estudou isso, né? A lei da fresta e a lei da massa. Se você tem um ruído de baixa frequência, é lei da massa. Se você tem um ruído de alta frequência, é a lei da fresta. Você tem que procurar reduzir as frestas. Então, depois de instalar, tem que vedar, né? Com silicone, não pode ter fresta. Por isso que tem as escovinhas aqui, ó, tudo bem fechado, bem lacrado. Porque se tiver 1 milímetro que seja de fresta, já comprometeu todo o desempenho acústico da janela. Ou até mesmo da porta também, né? Ou de qualquer outro elemento construtivo, pode ser de uma parede também. Por isso que eu vou fazer, por exemplo, entreguei um projeto de uma boate esses tempos aí, e tinha vários furos na parede, sistema de exaustão, isso aí você tem que tratar, senão vai passar o som, não adianta, né? E algo assim que é importante, né, Fábio, que eu acho assim, conscientizar as pessoas, as janelas e portas, os produtos desenvolvidos e fabricados pela Atenuação SOS Ruídos, elas possuem um laudo que garante aquilo que é falado, né? E isso eu acho que é a grande segurança de quem compra os nossos produtos. Exatamente. Né? É aquilo que eu expliquei, né? Com o dodecaedro, instala a janela lá no... É pórtico, né? Que chama, né? Isso. Lá no pórtico, vai com a fonte do lado, vem com o sonômetro de outro lado, faz aquela barulheira toda e mede a diferença e vê qual que é a atenuação, gera um gráfico por faixa de frequência, é isso que vai atestar, falar, não, a minha janela vai atenuar 32, 30 decibéis, que são números extremamente expressivos, né? Extremamente expressivos. Mas eu acho que seria isso, né? A gente passou aí por um bate-papo bem legal, né? Agora, eu entendo que as tendências e os desafios é conscientizar novas tecnologias. Eu entendo que a conscientização do consumidor final é o pontapé inicial para mudar esse panorama. Saber o que está comprando, saber os seus direitos, né, Antônio Marcos? Tem gente no mercado que faz esses laudos de ruído aqui, tudo errado. Tem gente que faz essas avaliações de desempenho aqui, tudo errado. Então, assim, a gente precisa disseminar esse tipo de conhecimento, porque esse profissional que está fazendo errado, ele tem que fazer certo. Isso todo mundo ganha. Eu ganho, o mercado ganha, você ganha, o cliente ganha. Não existe esse negócio de concorrência. Quem tem esse tipo de visão de mercado é uma visão míope. É uma visão muito pequena. O mercado da acústica é gigantesco. Então, é meu concorrente. Isso é visão míope. É visão limitada, entendeu? Eu ensino as pessoas justamente a fazer esse tipo de relatório, de laudo, para quê? Para fazer o correto. Né? Todo mundo vai ganhar. Então, esse é o grande desafio e a grande tendência que a gente tem aí, né, Antônio Marcos? Assim, Fábio, eu acho que isso que você está falando sobre os desafios, né, que eu também, né, me coloco também, é um desafio meu também, eu acho que todos nós, né, que estamos nessa área, né, de conscientizar as pessoas, por esse motivo que eu
te convidei, né, para que a gente pudesse fazer esse bate-papo, para poder conscientizar, né, as pessoas dessa questão do barulho, da questão da acústica, de saber que tem soluções. Estou até me propondo, eu vou fazer um pequeno curso, né, para que as pessoas possam, né, futuramente vai estar aqui no nosso canal disponível para as pessoas poderem se inscrever e participar, né, o objetivo é conscientizar as pessoas cada vez mais, mostrar que tem soluções, né, e que a gente está aqui para somar, para ajudar a amenizar essa questão do barulho, que eu confesso que eu fico preocupado, porque a gente vê isso dia a dia, o quanto que isso tem afetado a saúde e a vida das pessoas, sabe, Fábio? Sim. Eu não sei como que é a sua disponibilidade, como é que vai estar daqui para frente, mas, assim, eu gostaria de convidá-lo depois a uma agenda a gente a ser marcada, definida, um outro bate-papo, onde Sim. nós vamos poder tratar de temas específicos, que vai poder também ajudar, né, as pessoas a cada vez mais se familiarizarem, a entender um pouquinho mais da acústica, saber que tem solução para os seus problemas. Sim, eu fico à disposição aí com relação ao convite, né? Nós preparamos uma pauta aqui, né? Tem uma pauta aqui nos bastidores, né? Ontem tivemos um probleminha técnico, mas foi resolvido aqui. E eu estou disposto, sim, a fazer uma nova pauta, né? Porque é um assunto que a gente precisa discutir, precisa debater, as pessoas precisam ter conhecimento sobre essa questão, né? E não é uma questão de única e exclusivamente custo, como a maioria enxerga, porque isso traz sérios danos à saúde, psicológicos. Você citou de forma clara, né? Pessoas que são acompanhadas por medicamentos pesados, né? Para tentar dormir. Então é algo assim assustador. É assustador. Então a gente precisa levar esse tipo de informação para a população de uma maneira geral, né, para ter a consciência, né? Porque a gente precisa do conhecimento, né? A libertação. Eu sei que tem um problema, eu sei que eu posso solucionar, eu sei que eu fui lesado, né, por um construtor que falou que ia entregar um desempenho acústico e não entregou. Então, esse é o caminho, né, Antônio Marcos? O caminho é longo, né? É longo. Eu estou disposto a ir a novos bate-papos e sem problema nenhum. Sempre à disposição. Aí, Fábio, eu vou fazer algo aqui, né, para poder fomentar também o nosso canal, que é algo assim que não sei como é que os seguidores, os nossos clientes vão, mas é um incentivo, né? Como é que eles vão reagir? Eu espero que seja positivo, que gostem. Mas, assim, a nossa próxima live, que a gente vai combinar essa marcada, eu vou fazer o empenho de sortear uma janela acústica na linha de sobreposição da linha Z. Um produto top, daqui, excelente desempenho, mas só para aquelas pessoas que se inscreverem no nosso canal a partir de hoje até a data da nossa live. Que a gente vai estar agendando aqui e para poder sortear essa janela, que eu acho que é uma forma da gente contribuir para ajudar aqueles que nos assistem, que nos procuram, né, e também para conhecer um pouquinho, né, da nossa janela e saber o tanto que ela é eficiente. E você vai estar sendo responsável por escolher o sorteio. Eu só vou relacionar aqui. Nossa, e você vai escolher o sorteado. Então, não me deixe na mão nessa próxima live que nós vamos agendar. Vamos depois deixar aqui no canal agendado, né, falando qual vai ser a data, tudo direitinho. Vamos estar informando todo mundo para que as pessoas possam participar e assim também, né, conhecer um pouquinho mais o nosso trabalho e saber que tem solução para os problemas de barulho, né? Eu queria, Fábio... Muito legal. Eu até coloquei aqui no chat, né, as páginas da Fast Consultoria, da Angelcom, né? Então, perfeito, era o que eu ia te pedir. Puder ir acompanhando aí, a gente está sempre postando, né, o trabalho aí, o dia a dia. Mas é isso, né? Eu fiquei bem entusiasmado, né, com esse bate-papo aí. A gente vai estar se organizando aí, né, Antônio Marcos, nos bastidores para fazer uma nova live aí, já com essa grande oportunidade aí que você passou, né? Que oportunidade, né? Oh, isso aí.
Eu me comprometo a fazer isso em prol, né, dos nossos seguidores, né, mas só para aqueles que se inscreverem no nosso canal, que também é uma via de mão dupla, né? Eu acho que quanto maior o crescimento do canal, mais pessoas a gente vai sendo atingida, né? E pode ser os multiplicadores, né, dessas informações, que é uma forma da gente fomentar a informação. Então, Fábio, eu queria deixar aberto aí o canal para que você possa fazer, né, seus agradecimentos aí, né? A gente encerra aí, né? Já estamos quase 1h20 aí no ar, né? Agradeço aí a todos que puderam participar e também dedicar um pouco do seu tempo, né? A gente sabe que eu sempre comento que a questão na vida, Antônio Marcos, a questão financeira, ela acaba também tomando uma certa, em termos de importância. Vamos supor assim, você chega para mim, Fábio, eu estou precisando de R$350. Não, tudo bem, Antônio Marcos, eu vou te emprestar aqui e tal dia você me paga. Mas você fala assim, Fábio, eu estou precisando de 2 horas do seu tempo. Aí a história muda, né? Porque você dedicar o tempo, né, para uma outra pessoa, né, é a dedicação do seu tempo. É muito mais complicado que, às vezes, a própria questão financeira, né? Então, o pessoal que dedicou esse tempo aí, né, para poder estar participando e atualizando aí o conhecimento, a gente sabe que não é fácil. E eu agradeço aí a participação de todos, ao convite aí que o Antônio Marcos fez. Eu confesso que o meu tempo é bem restrito, né? Porque agora eu estou no período de férias da faculdade da mecânica, que é uma faculdade muito difícil, que suga ao extremo a pessoa. Ainda bem que eu só tenho mais 1 ano. Então é aquilo lá, é a dedicação do tempo, né? Não é nem pelo valor da mensalidade que eu pago, que é um valor que eu acho bem tranquilo, mas é o tempo que eu tenho que me dedicar a isso, entendeu, Antônio Marcos? Então é muito complicado. Mas eu agradeço aí de coração a todos os participantes, o Antônio Marcos também por ter feito essa proposta, né? Aos colegas aí que estão participando, né? O pessoal lá também da Atenuação, SOS, que está sempre ajudando a gente nas dúvidas, né? Porque como a gente trabalhou, ninguém é detentor de todo o conhecimento, o pessoal tem um know-how fora do comum nessa área de esquadrias, então a gente está sempre aprendendo e eu estou à disposição aí para um próximo bate-papo, né? A gente já vai se organizar nos bastidores aí para poder tá alinhando isso aí. Mas muito obrigado a todos e até o próximo. Perfeito, Fábio. Eu te agradeço pela essa oportunidade de estar podendo partilhar aqui esse momento aqui, né, tão importante, né? Eu acho que para mim, assim como para todos aqueles que estão participando, seja do chat ou que vão ver essa live futuramente, que a gente possa juntos, né, ter passado um pouquinho mais de informação, de conhecimento para aquelas pessoas, né, que ainda tinham alguma dúvida em relação a isso aí. Mas assim, temos o nosso canal. Você também tem um canal do YouTube, certo, Fábio? Você deixou aí no chat? Eu preciso melhorar ele um pouquinho, mas eu tenho sim. Ele está lá como Fábio Henrique, né? Eu tô fazendo algumas estratégias também de marketing na questão interna aqui, mas está lá. Tem uns vídeos, tem umas questões de medições, tem alguma questão da parte de engenharia de segurança que eu trabalho também. Mas eu confesso que eu preciso dar uma organizada, tá? Sabe aquele quartinho da bagunça que tá lá, a gente tem que parar um dia. Mas o canal tá ativo, tá lá. Mas se quiserem seguir, tá à disposição. Qual que é o canal, Fábio? Ele tá como o meu nome mesmo, Fábio Henrique Ribeiro. Fábio Henrique. Então aí, galera, segue lá, Fábio Henrique Ribeiro. O meu é Antônio Marcos, em Geocom. A gente tem também o canal do Instagram. E também temos o nosso site, www.engeocom.com.br, onde a gente disponibiliza bastante informações para vocês aí do nosso dia a dia, né? Para que todos possam saber o que nós temos feito, né? De projetos, de instalação, né? Em busca de melhorar a vida daquelas pessoas que nos procuram. A gente vai encerrando por aqui e vamos deixar depois divulgar na próxima live, tá? Fábio, um grande abraço, obrigado a você. Obrigado, gente. Obrigado aí pela participação. Obrigado, Antônio Marcos. Até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite a todos.